Olá, o grupo é formado por Juliana e por mim, Virgílio, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre as particularidades anestésicas do paciente oncológico. E para começar, é importante a gente ter alguns conceitos introdutórios que vão auxiliar a gente durante, né, o trabalho. O primeiro que eu trouxe é essa diferenciação em hiperplasia, hipoplasia, de hipertrofia e hipotrofia. Bom, quando a gente está falando de plasia, a gente está falando de número. Então, quando a gente tem uma hiperplasia, a gente tem um aumento de número de células, e hipoplasia, uma diminuição do número de células de um tecido. Agora, quando é trofia, eu estou falando sobre o volume das células daquele tecido. Então, o que aumenta não é a quantidade, mas sim o volume. Na hipertrofia, e da mesma forma, na hipotrofia, diminui o volume. É o que acontece, por exemplo, nos exercícios, né? Não aumenta o número de fibras musculares, e sim o volume das fibras musculares. Outro conceito importante é a metaplasia. A metaplasia é uma alteração das células, elas vão mudar, né, morfologicamente, mas vão permanecer fiéis ao seu tecido embrionário, né, original. Então, por exemplo, se uma célula é epitelial, ela vai mudar a sua morfologia, mas ela vai permanecer sendo uma célula epitelial. E eu trago exemplos daqui para frente. A neoplasia, então, a gente está falando, né, de uma proliferação de células alteradas que fogem do controle do corpo, e a neoplasia ela pode ser, né, tanto benigna quanto maligna. E aí a gente precisa ter cuidado, porque tem um conceito que a gente usa como se fosse sinônimo, mas na verdade não necessariamente é, que é o câncer. O câncer, a gente está falando especificamente de neoplasias malignas. Além disso, a gente tem também a palavrinha tumor, que também é usada para, né, falar sobre cânceres e não necessariamente é. Tumor quer dizer qualquer aumento de volume no organismo. Então, ele pode ter, inclusive, origens não neoplásicas, como cistos, por exemplo, hiperplasias, podem gerar tumores. Até a própria inflamação pode gerar tumor, certo? Além disso, a gente tem metástase. Metástase significa que as células neoplásicas, né, de um tumor primário, elas vão sair do seu sítio e vão se alojar em outros lugares do nosso corpo. Então, nada mais é do que uma disseminação de um tumor, geralmente relacionado a neoplasias malignas. E recidiva também a gente vai ouvir falar quando a gente tem um caso de um tratamento bem-sucedido de um paciente oncológico, mas que o tumor ou a neoplasia volta, mesmo depois de um tratamento bem-sucedido. Então, ele tem uma recidiva tumoral. Para ilustrar o que eu disse, então, aqui a gente tem nessa imagem. Essas são glândulas mamárias nas quatro imagens. Aqui a gente tem, ó, ácinos normais. Então, aqui nesses lúmens vão sair o leite, que vai ser excretado. E tá vendo esses maiores e mais avermelhados? São o que a gente chama de metaplasia apócrina. Que a gente tem glândulas. Glândulas são tecido de origem epitelial. Aqui eles mudaram de glândulas mamárias para glândulas apócrinas, mas também permanecem sendo glândulas, então permanecem sendo de origem epitelial. Já aqui, a gente tem também uma glândula, só que o lúmen do ácino aqui, ele foi todo coberto por células. Então, a gente tem um aumento do número de células, que a gente tem uma hiperplasia de glândula mamária. Aqui embaixo nós temos exemplos de neoplasias. Nessa região a gente tem uma proliferação de células neoplásicas benignas, então a gente está falando de um adenoma mamário. Já aqui eu estou tendo uma proliferação de células malignas, de neoplásicas malignas. Então aqui a gente tem uma neoplasia maligna de origem epitelial, um carcinoma. E aí, como ele forma ducto, um carcinoma ductal. Essa imagem, ela vem para exemplificar a metástase. Isso aqui é um corte histológico de um linfonodo, a gente sabe porque a gente está vendo esse monte de linfócitos, tá vendo? Todo daqui para cá, quase todas essas células pequenininhas são linfócitos. E a gente está tendo uma invasão por umas células grandes, numerosas, de vários núcleos, estranhas, aberrantes, com nucleolo, cromatina frouxa, são critérios de malignidade. Então, a gente está vendo esse tumor que saiu lá de um tumor primário e veio se alojar no linfonodo por vias linfáticas. Isso é uma metástase. Se atendo então ao câncer, o câncer respeita uma tétrade, então para a gente ter câncer, ele precisa ter perda da regulação do ciclo celular, a perda no controle de invasão e metástase, falha no mecanismo apoptótico e sobrepujamento do envelhecimento. Para que essa tétrade ocorra, a gente precisa ter ativações de proto-oncogenes, que são partes do DNA que vão
levar a célula para o caminho da neoplasia, e, além disso, a gente tem que ter uma mutação do gene da célula que vai impedir a formação tumoral. A gente tem isso. Então, enquanto ele está bem, enquanto ele está funcionando esse gene, não tem como a célula formar tumor. Uma célula neoplásica não forma tumor. Mas quando tem uma mutação nesse gene, a célula neoplásica deixa de ser única e começa a formar tumores. Mas a gente tem mecanismos no nosso próprio corpo que impedem isso de acontecer. Então, a gente tem, por exemplo, a senescência das células somáticas que levam à apoptose, que é um mecanismo de envelhecimento celular, e o sistema imunológico que vai reconhecer padrões, né, de danos, então os dumps, que vão reconhecer células que estão erradas e vão fazer a lise delas. Então, para ilustrar rapidamente o que eu estou dizendo, nessa imagem aqui a gente tem um ciclo normal das células, aqui é um cromossomo, nas pontas do cromossomo a gente tem os telômeros, que são uma sequência de ácidos nucleicos que não vão codificar proteínas, eles só estão ali para poder impedir, dar um fim à célula, e conforme a célula ela vai tendo divisão celular, o tamanho do telômero vai diminuindo, até o ponto que ele fica tão pequeno, a célula não se divide mais, ela entra em senescência, e a partir disso só resta ela entrar em apoptose. Acontece que em células cancerígenas, esse telômero ele não encurta, vai acontecendo as divisões celulares um tempo, ele permanece do tamanho que ele está, então a célula não entra em apoptose. Aí a gente vai acumulando mutações que acontecem durante cada divisão, e aí a gente acaba resultando em um tumor maligno. Mas, mesmo com formações de células neoplásicas e tumores, a gente ainda tem mecanismos orgânicos que vão tentar dar um jeito nisso, que são, por exemplo, o que eu trouxe é o sistema imunológico. Então, células tumorais, elas têm antígenos, obviamente, os antígenos eles podem ser endógenos, e aí a gente tem a apresentação de antígenos por meio de MHC classe 1 para linfócitos, para células citotóxicas, né, como o linfócito TCD8+, que vai fazer a lise da célula tumoral. Ou, em outra via, a gente tem um antígeno extracelular, que vai ser captado por uma célula apresentadora de antígeno, que pode ser um macrófago, por exemplo, uma célula dendrítica, e a partir do MHC classe 2 ela apresenta esse antígeno para uma célula TCD4+, que é o T auxiliar, e vai fazer a TCD8+, fazer a lise da célula tumoral. Aqui eu trouxe um fluxograma da carcinogênese, mas o que a gente tem que se ater nisso é que tanto agentes carcinogênicos que são exteriores, quanto alterações celulares que acontecem dentro do nosso próprio corpo, podem gerar instabilidade genômica, causar mutação e ativação de proto-oncogenes. E aí essas alterações genéticas vão, né, se chegar na fase de promoção, vão fazer com que haja uma explosão clonal seletiva das células melhores adaptadas a fugirem do sistema imunológico dos mecanismos de supressão tumoral e formar uma neoplasia. Então, neoplasia, se a gente for ficar falando aqui, essa aula teria horas, dias, meses, semestres, porque são muitas. Essa imagem só vem para ilustrar o seguinte: só dentro da pele a gente tem diversos tumores que podem acontecer. Podemos formar na parte mais superficial carcinomas de células escamosas, na parte mais inferior da derme a gente pode ter carcinomas basaloides, células basais, aliás. Quando vem de melanócito, a gente pode formar melanomas de glândulas, carcinoma de glândula apócrina, carcinoma de glândula sebácea, mastocitomas quando vem de mastócitos. Se vem do próprio folículo piloso, tricoepiteliomas malignos, de vasos sanguíneos, a gente pode ter hemangiosarcomas, ou seja, eu nem falei de todos aqui que podem acometer a pele. Então, o que é que eu quero dizer aqui? Não dá para a gente falar de todas as neoplasias. Por isso, a gente vai se ater nesse trabalho ao paciente oncológico. E quem é o paciente oncológico? O paciente oncológico é aquele paciente que foi acometido por alguma neoplasia. O câncer, e aí a gente tem que ter em base tudo isso que eu já falei, porque quando eu falo que um paciente tem câncer, eu não quero só dizer que ele tem um tumor. Eu estou dizendo que dentro do corpo dele, tudo o que eu falei está acontecendo ao mesmo tempo. E além disso, a gente tem as alterações que o tumor causa por consequência, secundárias ao tumor, que são, né, o que a gente chama de síndromes paraneoplásicas, que acontecem em paralelo à neoplasia. São diversas. E que têm impacto sistêmico na abordagem do paciente, inclusive na abordagem anestésica. Bom, Virgílio, então deu essa explicação maravilhosa para a gente sobre o paciente oncológico.
A gente vai começar falando um pouco agora sobre as particularidades anestésicas do nosso paciente, nesse caso, paciente oncológico. Primeiramente, gostaria de explanar do que se trata a anestesia de uma forma breve. Esse termo, ele se deriva do termo grego, que diz respeito à insensibilidade, e ele é usado para descrever essa perda de sensibilidade que a gente pode provocar em qualquer parte do corpo. E aí a anestesia ela é induzida por substâncias que têm a função de deprimir a atividade do tecido nervoso local, regional ou do sistema nervoso central. A gente pode oferecer diversos tipos de anestesia para o nosso paciente. Anestesia local, anestesia inalatória, anestesia geral, anestesia intravenosa, às vezes uma sedação, uma tranquilização. Mas, no nosso paciente oncológico, a gente busca fornecer anestesia cirúrgica. Porque muitas vezes o nosso paciente oncológico, ele pode vir para nós para ser anestesiado por um procedimento cirúrgico, né, para a própria excisão do seu câncer, da sua neoplasia, ou ele pode estar precisando vir para uma cirurgia por conta de um outro motivo, mas ele é um paciente oncológico, ou ele precisa fazer um exame de imagem, como uma tomografia, uma ressonância, para ver a extensão desse tumor, por exemplo, e ele precisa passar também por uma anestesia. Mas, na maioria dos casos, a gente busca fornecer para o nosso paciente oncológico a anestesia cirúrgica, que é aquele estágio, aquele plano da anestesia geral, onde a gente oferece inconsciência e analgesia, que vai promover, além disso, também o relaxamento muscular para a realização de procedimentos cirúrgicos, por exemplo. Pode passar. A gente começa falando do estado de saúde geral do nosso paciente. É muito importante a gente se atentar a como está todos os sistemas do nosso paciente, não olhar apenas para o problema principal dele, que pode ser o câncer, né, nessa situação. Então, essa busca e essa pesquisa envolve, por exemplo, a observação se esse paciente ele já tem metástase, qual a extensão da doença que o meu paciente apresenta, mas também qual a função dos órgãos vitais, porque a gente precisa olhar para o nosso paciente como um todo e não só para o problema que ele apresenta. Então, é muito importante que a gente observe como estão os seus sistemas, o sistema cardiovascular, o sistema respiratório, o sistema hepático, que é muito importante, assim como o sistema renal para anestesia, porque através do sistema hepático a gente tem a transformação dos nossos anestésicos, transformando eles em metabólitos ativos ou inativos, e que isso vai encaminhar para o sistema renal, para que o sistema renal consiga fazer a excreção. Então, se a gente não tem esses dois sistemas funcionando adequadamente, eu posso ter comprometimento no meu protocolo. Outro ponto muito importante é a imunossupressão. O nosso paciente oncológico em si já é um paciente que vai estar com o sistema imunológico enfraquecido, um sistema imunológico mais debilitado. Então, ele já vai estar mais susceptível a outras doenças, já vai estar com seu sistema imune mais enfraquecido. E algumas literaturas e alguns autores, eles trazem que algumas classes farmacológicas utilizadas tanto na anestesia quanto no cotidiano, como é o caso dos opioides, podem potencializar essa imunossupressão, tanto através do uso agudo, né, o uso curto, ou através do uso crônico, prolongado desse fármaco, que pode ter efeitos inibitórios nos anticorpos, na imunidade celular, na atividade das células natural killers, que vão estar aí na linha de frente contra as células cancerígenas, causando, então, imunossupressão no nosso paciente. Então, precisamos ter cautela quanto ao uso, sempre mensurar se é necessário usar esse fármaco no nosso paciente, se podemos utilizar doses menores numa frequência menor, para que a gente não acentue essa imunossupressão. Pode passar. Aqui eu trouxe um trabalho que fala sobre alterações hematológicas durante a anestesia geral e a utilização de opioides. Então, no meio desse trabalho, ele traz para nós o que eu acabei de dizer, e ele confirma através desse trabalho, né, que os opioides eles podem suprimir, sim, alguns elementos do sistema imunológico, como os leucócitos e os linfócitos. Doses altas de opioide pela via intravenosa podem causar, sim, a supressão prolongada das células natural killers, que vão estar ali na linha de frente. Então, a gente precisa tomar cuidado, mas, obviamente, através de poucos trabalhos, a gente não consegue tirar a conclusão. Mas alguns autores trazem, sim, que os opioides eles podem atuar na imunossupressão do paciente. Pode passar. Outro ponto importante é a interferência medicamentosa.
A gente sabe que alguns pacientes oncológicos, hoje em dia, eles passam por tratamentos com quimioterapia, imunoterapia, e esses fármacos, eles podem interagir de forma negativa com outros fármacos que eu utilizo tanto no meu protocolo anestésico quanto rotineiramente na clínica. Então, é imprescindível que haja uma interação entre a equipe, para que a gente saiba, na hora de chegar no procedimento, todo mundo saiba o histórico completo do meu paciente, o tipo de câncer que ele tem, se ele já está fazendo algum tratamento, se ele está usando algum quimioterápico, algum imunoterápico, porque isso pode reagir de forma negativa com outros fármacos. Isso pode acentuar as complicações. Trouxe um trabalho. Aqui, esse trabalho é um estudo humano, mas que com mais pesquisas pode sim ser explanado para a medicina veterinária. Esse trabalho ele trata sobre a interação medicamentosa em pacientes com câncer. E quando a gente começa a ler ele, a gente se depara com alguns exemplos de interações medicamentosas que podem acontecer. Então, um exemplo que ele traz é do micofelonato. O micofelonato ele é um imunomodulador que é utilizado na clínica veterinária e juntamente com a ciclosporina ele pode aumentar os níveis ele pode aumentar a imunossupressão. Então esse paciente pode ficar cada vez mais com seu sistema imune debilitado. Assim como a associação de doxorubicina com o corticoide, nesse caso a dexametasona, diminuindo os níveis do quimioterápico, né? Então, a gente pode estar fazendo essa quimioterapia no nosso paciente, não obtendo a resposta esperada. Obviamente que não é só uma interação farmacológica que vai afetar a qualidade do tratamento do meu paciente, a eficácia do tratamento do meu paciente, mas precisamos ter em mente que a doxorubicina associada com o corticoide pode diminuir os níveis séricos do quimioterápico disponível e isso comprometer a ação desse fármaco no organismo do meu paciente. Pode passar. Chegamos num tópico muito importante e também muito abordado nos últimos tempos, que é a relação entre opioide e câncer. Se o opioide, a administração de opioide, ela pode realmente promover a recidiva do câncer ou a ocorrência de metástase. O opioide ele é uma classe farmacológica amplamente utilizada tanto na anestesia quanto na clínica médica. É uma classe que tem como principal função promover a analgesia do nosso paciente, né? Então, impedir que esse paciente sinta a dor. E alguns estudos trazem que os opioides, além de causar imunossupressão, como eu falei anteriormente, eles também podem estar envolvidos com alguns outros mecanismos que favorecem a ocorrência da recidiva do câncer e das metástases. O primeiro deles é a angiogênese. Como que a gente explica isso? Primeiramente, para o nosso fármaco ele desenvolver uma ação no nosso organismo, ele precisa ter aquela interação droga-receptor. Então, os opioides possuem 4 receptores específicos no organismo do animal, receptores espalhados pelo sistema nervoso central e pela periferia. Esses receptores são os receptores Mi, Kappa, Delta e Sigma, sendo o receptor Mi o receptor mais importante, onde a maioria dos fármacos vão se ligar, onde a gente vai ter a maior ação de fármacos mais importantes e fármacos mais potentes acontecendo. O paciente oncológico, ele possui um subgrupo de receptor Mi. Então, quando a gente administra, por exemplo, uma metadona no nosso paciente oncológico, essa metadona ela vai se ligar nesse subgrupo de receptor Mi, tendo em vista que a metadona ela é um agonista Mi, então ela se liga nesse receptor e a atuação desse opioide nesse subgrupo de receptor induz a formação de angiogênese, atua na formação de novos vasos sanguíneos. Então, a angiogênese ela é um processo muito importante no câncer, porque através dela, dessa formação de novos vasos sanguíneos, que a gente tem a nutrição do nosso tumor, a ocorrência de metástases, né, que facilita a disseminação das células cancerígenas pelos vasos sanguíneos, a ocorrência de recidiva e até mesmo a resistência ao tratamento. Não só isso, a administração de opioides ela também pode provocar a liberação de algumas substâncias no organismo do animal, como é o caso da histamina. A gente tem liberação de histamina acontecendo principalmente pela administração de morfina e de petidina, ou meperidina, né, que é conhecida também.
Então, esses fármacos são fármacos agonistas Mi, que quando administrados por via intravenosa, num bolus muito rápido, então num volume muito rápido, eu posso ter uma alta liberação de histamina. Por quê? Porque na superfície dos mastócitos eu tenho receptores Mi. Então, se eu estou lidando com fármacos que são agonistas Mi, que se ligam a esses receptores, então, ao se ligarem esses receptores na superfície dos mastócitos, principalmente quando eu faço um volume por via intravenosa muito rápido, eu causo essa liberação de histamina. E a liberação de histamina, ela causa vasodilatação, né? A histamina ela é um vasodilatador, então, a depender das quantidades, eu posso ter uma vasodilatação intensa, causando hipotensão, então, essa queda severa da nossa pressão arterial. Muitas vezes, a depender da quantidade de histamina liberada, eu posso ter choque anafilático acontecendo, e esse paciente evolui para óbito. Temos a exemplo o paciente com mastocitoma, dou a palavra para o meu amigo Vigílio para explicar brevemente o que é o mastocitoma e como ele libera histamina. Isso. O mastocitoma, então, ele é um tumor de mastócitos. Então, como a Ju falou, esses fármacos, eles têm atuação nessas células, e os mastócitos, eles têm diversos grânulos no citoplasma. E esses grânulos são diversas substâncias, diversas moléculas, e entre eles eu tenho a histamina. Os mastócitos, eles já degranulam muito facilmente, só de encostar em tumores, eles já acabam degranulando. Então, é óbvio que a interação farmacológica que está atuando num receptor específico vai fazer ele degranular, né? Exatamente. Obrigada, amigo. Então, se a gente já tem um paciente, vamos olhar nosso paciente oncológico, um paciente que tem mastocitoma. Então, um paciente que já está liberando histamina por diversos fatores, como o Vigílio falou. E aí, nesse paciente, eu vou e faço um bolus de morfina muito rápido por via intravenosa, eu vou provocar ainda mais liberação de histamina. Então, a chance desse paciente evoluir para uma hipotensão, para um choque anafilático, é muito grande. Então, as complicações, elas podem vir e eu posso acabar perdendo esse paciente por conta dessa desinformação ou por conta dessa por isso que eu falei dessa importância da equipe multidisciplinar e da equipe comunicativa que conversa entre si. Da gente saber com o paciente que eu estou lidando, com o tipo de tumor que ele tem, o tipo de fármaco que eu estou administrando. Então, a gente precisa ter um embasamento mínimo para poder lidar com o nosso paciente, para que ele não possa evoluir mal frente ao nosso protocolo. Pode passar. Temos também outro embate, que essa anestesia ela pode favorecer a ocorrência de metástase. Alguns autores trazem, alguns trabalhos trazem que a anestesia inalatória ela pode causar o câncer, né? Mas será que isso realmente acontece? A anestesia inalatória, ela é uma anestesia onde a gente fornece para o nosso paciente vapores inaláveis, juntamente com o oxigênio. Esses vapores, eles vão ser absorvidos na corrente sanguínea, né, através do pulmão, e eles vão ser levados até o sistema nervoso central para promover inconsciência no nosso paciente. A anestesia inalatória ela é tida como uma anestesia segura, ela é muito utilizada, ela é eficaz e é flexível, então é uma anestesia que está amplamente, ela é corriqueira aí no nosso cotidiano. Mas será que essa técnica ela realmente é capaz de acontecer, de desenvolver metástase, de favorecer a ocorrência de metástase? Bom, a gente tem muitas pesquisas na área, muitas pesquisas que divergem, mas algumas delas falam que os anestésicos inalatórios, como isoflurano e sevoflurano, eles têm a capacidade de aumentar a expressão do fator indutor de hipóxia, que vai aumentar a sobrevida da célula frente a essa hipóxia, além de também favorecer a ação antiapoptótica, que vai favorecer a migração tumoral. Então, alguns autores trazem que essa anestesia inalatória pode sim favorecer a ocorrência de metástase. Pode passar. Trouxe aqui um trabalho que fala sobre anestesia no paciente oncológico. A gente tem aqui as técnicas e se os agentes anestésicos eles podem influenciar o desfecho desse paciente. É um trabalho da medicina humana, que ele fala sobre essa relação dos fatores indutores de hipóxia, da migração tumoral e da ocorrência de metástase associada principalmente a um tipo de, de anestésico inalatório, que é o isoflurano. E aí, quando a gente vai pesquisar mais sobre o assunto, a gente vê que o CRMV já falou sobre isso, né? E a gente se depara que
mesmo com a possibilidade disso acontecer, mesmo com algumas evidências científicas, a gente ainda não pode afirmar com toda certeza que a anestesia inalatória ela causa o câncer e que ela induz a metástase, porque a gente tem diferenças na recorrência do câncer e na sobrevivência a longo prazo do nível do animal, e que isso pode ser mediado por diversos fatores, e um deles, que o CRMV traz para a gente, é sobre o trauma tecidual, que é causado pela cirurgia, né, que vai favorecer a ativação das vias neurais inflamatórias, vai ter efeitos neuroendócrinos, uma cascata de uma série de fatores acontecendo que podem induzir a ocorrência de metástase, que não está restrito somente ao fato da anestesia inalatória. Pode passar. Outro fator que temos é em relação à anestesia intravenosa e anestesia inalatória. Né? Alguns autores falam que a anestesia intravenosa ela é muito melhor para o paciente oncológico do que a anestesia inalatória, justamente por esses fatores que eu acabei de dizer, mas a gente tem muitos estudos que divergem, que demonstram, não demonstram evidências definitivas, que não chegam a uma conclusão final. Mas, quando a gente começa a olhar eles, a gente depara que em ambos eles falam o seguinte, que o principal é a gente utilizar alguma das técnicas acima associado com a anestesia locorregional. Anestesia locorregional, a gente vai, através da utilização de anestésicos locais, dessensibilizar certa parte do corpo, tanto local como regional, impedindo, então, que aquele animal tenha a sensação dolorosa. Isso vai diminuir requerimento de anestésico geral, requerimento de opioide, então já entra também a questão desses outros fármacos que eu já falei, que eles estão envolvidos com a questão de metástase, imunossupressão, então isso já favorece a menor dose desses fármacos que podem estar associados a essas ocorrências no paciente oncológico. Mas eu preciso ter cautela quanto à escolha da minha anestesia locorregional, do meu bloqueio e do meu fármaco, porque eu posso ter efeitos indesejados acontecendo, como, por exemplo, a hipotensão, se eu bloqueio uma cadeia simpática. Então, não adianta nada eu tomar todo um cuidado de montar um protocolo para o meu paciente, se eu realizo de maneira errada e causo, por exemplo, uma hipotensão que pode ser irreversível. Pode passar. Aqui é outro trabalho que ele nos traz também sobre a anestesia, a recorrência do câncer, né? Então, a gente já sabe que alguns anestésicos, eles são capazes de modular o sistema imunológico, são capazes, né, através de alguns estudos, de promover a metástase, a recidiva do câncer, só que há heterogeneidade quando a gente vai comparar esses estudos, né? Então, vários fatores extras estão envolvidos, ainda há muito a ser discutido e há muito a ser pesquisado. A gente ainda não consegue definir de fato que somente o opioide causa imunossupressão, que a anestesia inalatória ela é responsável unicamente por produzir recidiva, favorecer a recidiva e a metástase em pacientes oncológicos. Pode passar. Então, a gente conclui que as considerações anestésicas, elas vão variar muito, elas vão variar de acordo com o meu tipo de câncer, com o estágio da doença, a idade do nosso paciente, se esse paciente tem metástase, se esse paciente já está manifestando alterações sistêmicas. Então, é por isso que a gente precisa sempre individualizar o nosso paciente e personalizar o nosso protocolo, porque não tem receita de bolo. A gente tem um paciente real com problemas reais, com um câncer, com alterações sistêmicas que precisam ser individualizadas, que precisam ser levadas em consideração na hora da montagem do meu protocolo. Eu preciso avaliar o meu paciente como um todo e não só o tumor que ele tem, porque como o Vigílio falou, como eu falei, a gente tem as síndromes paraneoplásicas acontecendo, a gente tem as alterações sistêmicas acontecendo, a gente pode ter uma metástase em desenvolvimento, então são muitos fatores que permeiam o meu paciente. E é fundamental a gente ter uma equipe multidisciplinar, uma equipe integrada e uma equipe comunicativa, para que a gente saiba sobre o meu paciente como um todo, para que toda a equipe esteja entrosada sobre o caso do paciente, para que o melhor possa ser feito sempre para o caso dele. Pode passar. E a gente finaliza o nosso trabalho assim. Obrigada.